Olá, vamos estudar aí a nossa nona aula, falando ainda do artigo 13 do Código Civil Brasileiro. Acompanhe comigo. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. É defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Isso quer dizer que eu não posso dispor do meu braço, eu não posso dispor da minha perna por mero prazer, porque é vedado, é expressamente vedada tal ato, tal disposição. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo, o ato de disposição do próprio corpo, será admitido, poderá dispor do corpo, de órgãos do corpo, para fins de transplante, na forma estabelecida em lei. Tem a lei que reza ato de disposição do próprio corpo através de transplante. Meus caros, esta regra, esta obrigatoriedade da gratuidade do ato de disposição do próprio corpo, visa o quê? Visa erradicar, eliminar o comércio e tráfico de órgãos. Já imaginaram se fosse permitido a comercialização de órgãos e tecidos humanos? Seria uma lástima no nosso país. Porque mesmo com a proibição, infelizmente, nós ainda assistimos, temos aí conhecimento de fatos inaceitáveis de comercialização de órgãos humanos. A regra, então, tem origem aonde? A regra da proibição da comercialização tem origem na nossa Constituição Federal. Lá no artigo 199, parágrafo 4º, que veda todo e qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos, inclusive sangue, para fins de transplante e transfusão. Em qualquer hipótese, meus caros, pode anotar, o ato de disposição para efeito de transplante deve ser gratuito e a qualquer tempo antes de implementado pode ser revogado. O ato pode ser revogado a qualquer momento antes de ser implementado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe possibilidade de arrependimento antes da execução da adoção do órgão. Não há que se invocar nenhum dispositivo contratual para o não arrependimento. Então, pode-se arrepender do ato de disposição de órgãos do corpo humano. Meus caros, a adoção
de partes regeneráveis, a adoção de partes regeneráveis, bem como o transplante, não dependem de autorização judicial. Não dependem de autorização judicial. Se feitos entre, olha só, aí a ressalva, se feito entre cônjuges, marido, mulher, parentes consanguíneos até o 4º grau. Lembrando vocês que o consanguíneo de 4º grau na linha colateral são os primos. Em linha reta, então, quer dizer que na linha reta é permitido até entre trisavô e trineto. Outra informação, não havendo uma dessas relações, cônjuge, parente até o 4º grau, entre doador e donatário, é imprescindível a autorização judicial. É necessário a autorização judicial. Exceto, mais uma ressalva, para medula óssea. Meus caros, o objetivo da lei é claramente o de coibir, evitar a comercialização de órgãos. Lembrando vocês que o juiz deve ser extremamente cuidadoso. O juiz deve ser extremamente cuidadoso ao analisar pedidos desta natureza, investigando sempre se a doação realmente é uma doação, se não é uma comercialização, se a doação está motivada por razões altruísticas e de solidariedade. Não pode haver comercialização, porque a comercialização é vedada. A falta de relação de parentesco ou de amizade íntima entre doador e o donatário pode ser motivo de doação simulada. Colegas, alunos, somente as pessoas que gozam de capacidade plena, podem doar. Os incapazes com compatibilidade imunológica comprovada poderão fazer doação. Preste atenção, poderão fazer doação somente nos casos de quê? De transplante de medula óssea, somente nesse caso. Porém, há uma observação, uma ressalva. Desde que sua saúde não seja prejudicada, não seja posta em risco. Há uma questão polêmica, é a questão que diz respeito ao transexual. O que é ou quem é o transexual? Transexual é aquele que acredita firmemente pertencer a outro sexo. O seu corpo não condiz com a sua psique. É necessária a avaliação médica, psiquiátrica do indivíduo para a verificação do propósito de eventual modificação de sexo. Colegas, eu falei com vocês que a transexualidade, como nós já falamos,
O transexual é aquele que acredita firmemente pertencer a outro sexo. E falei também, o que mais que eu falei? Que o seu corpo não condiz com a sua psique. É necessária a avaliação médica, a avaliação psiquiátrica do indivíduo para a verificação do propósito de eventual modificação de sexo, sendo recomendada a modificação pela medicina. A cirurgia de transgenitalização deve ser recomendada, deve ser efetivada. Acontece que o legislador não falou em recomendação no artigo 13. Ele fala, salvo por exigência médica. Ele referiu-se, o legislador, apenas à exigência médica. Essa é a interpretação que deve prevalecer. É a que está no artigo 13. Esta é a interpretação que deve prevalecer em respeito ao princípio suporte em que estão assentados os direitos da personalidade, que é a dignidade da pessoa humana, salvo por exigência médica. Meus caros, deve ser dada interpretação extensiva à expressão exigência médica, porque o bem-estar, a saúde, a intimidade e a integridade psíquica são direitos da personalidade obrigados pela Constituição Federal. Apesar de referir-se à exigência médica e não à recomendação ou conveniência médica, deve ser dada interpretação extensiva à expressão exigência médica, porque o bem-estar, a saúde, a intimidade e a integridade psíquica são direitos da personalidade obrigados pela Constituição Federal. Eventual mutilação do sexo, nessas circunstâncias, visa o quê? Visa a adaptação e a harmonização do sexo psicológico ao genital. Outra observação importante. A doação de sangue também é um ato de disposição permitido, porque não importa diminuição permanente. Vamos estudar agora o artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita, preste atenção, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Para depois da morte. Então, para depois da morte é válida a disposição, desde que com objetivos científicos ou altruísticos, jamais comercial. E a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, é que diz aí o artigo 14. Caros amigos, obviamente, é permitida a doação de um órgão, ainda que ele não seja duplo ou regenerável. Lógico, nós estamos falando depois da morte. Lembre bem, anote aí. Objetivo altruístico ou científico. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Preste bem atenção como que o legislador foi bastante direto no artigo 15. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se
com risco de vida, há tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Você não pode obrigar ninguém a fazer uma cirurgia. Ninguém a fazer um tratamento médico que vai causar risco à vida, que vai constrangê-lo. O artigo 15 é claro, ninguém pode ser constrangido. Artigo 16. Toda pessoa tem direito a quê? Direito ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido o quê? O prenome e o sobrenome. O prenome e o sobrenome. Meus caros, o nome integra o quê? A personalidade. Individualiza a pessoa. Integra a personalidade e individualiza a pessoa. Não só durante sua vida, como também após a sua morte. Indica a procedência da família. A pessoa tem direito de usar o nome e também de defendê-lo contra usurpação, como no caso de direito autoral e contra exposição ao ridículo. O uso desses direitos é protegido mediante ações que podem ser propostas independentemente da ocorrência de dano material, bastando haver interesse moral. Eu termino aqui esse bloco, esta aula, e no próximo iniciaremos o estudo do artigo 17. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.